Boa noite, pessoal. Eu vim gravar mais uma vez porque tô sem sono, não consigo dormir e eu aproveitei para fazer algo formativo que possa ajudar todos vocês na compreensão de. Não é que eu seja a, o exímio conhecedor das doutrinas católicas, evangélicas, budistas, islâmicas, enfim, tudo isso eu vou tratar no meu canal, certo? Mas agora, nesse segundo vídeo de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre um pouco sobre é, a doutrina evangélica, né? Bom, a Reforma Protestante ela começou em 1517 por Martinho Lutero. A Reforma Protestante ela não se inicia em si num marco histórico em 1517. Ela se inicia anteriormente, por exemplo, John Hus, né, com os russistas, começou antes do próprio Lutero, certo? Então, Lutero ele foi o ápice, né? Ele foi o reformador pregando da Basílica de Wittenberg as 95 teses. Mas voltando um pouco no tempo, nós vamos falar um pouco sobre o Lutero. Lutero nasceu na cidade de Erfurt, na Alemanha. Ele ingressou na ordem dos agostinianos, e na ordem dos agostinianos ele começou a frequentar e ter contato com os evangelhos do Antigo Testamento e com o Novo Testamento em latim e em grego, certo? Durante essa sua permanência dentro da ordem dos agostinianos, ele começou a ter contato com a série de doutrinas de Santo Agostinho, certo? E ele começou a refletir a respeito da antropologia, da soteriologia, a respeito a respeito da salvação por meio da graça, por meio da fé, certo? E tudo isso faz parte do modelo de Agostinho, de Lutero, de se entender como fiel a Jesus Cristo. E para Lutero, ele não se sentia representado pela doutrina católica, certo? Ele começou a divergir da doutrina católica. Naquele tempo, você se formava em duas áreas, em teologia e em direito, certo? Martinho Lutero se formou em doutor em direito, certo? E passou a dar aulas de teologia, certo? E durante suas aulas, ele começou a divergir das encíclicas papais, certo? E durante essas encíclicas papais, durante essas suas divergências a respeito da doutrina papal, ele, durante suas aulas, de uma de suas aulas, ele chegou a questionar um, um pensamento da igreja, que é nulla salus extra ecclesiam, quer dizer, fora da igreja católica não há salvação, certo? Então ele começou a divergir e questionar todos os movimentos da igreja. E antes de continuar um pouco sobre a história do movimento protestante, eu gostaria de dar para vocês alguns livros, demonstrar alguns livros que servem de base para as minhas explicações, né? Que são propriamente protestantes. A Teologia da Reforma, certo? Teologia da Reforma, de Martin Barrett, certo? Onde ele fala aqui a respeito da história da teologia protestante. Jacob Armínio, certo? Onde ele vai divergir um pouco das doutrinas do Concílio de Dort e da Confissão de Westminster, dos calvinistas, né? Onde os calvinistas vão divergir a respeito do livre-arbítrio, certo? E eu tenho outro livro aqui que eu vou pegar para vocês, certo?
que é a história da Reforma Protestante, certo? É um dos livros que eu tenho mais interesse de estudar a respeito da história do movimento protestante, certo? Eu pretendo comprar mais livros a respeito de Calvino, a respeito de Lutero, a respeito de Armínio, a respeito do pentecostalismo, a respeito do adventismo. Inclusive nós vamos entrar em todos esses movimentos que os próprios evangélicos chamam de avivamentos, certo? Que não é só um. Para algumas pessoas, o evangelismo eles se compreendem como um único movimento, mas não. Quando você começa a estudar evangelismo, e já está há 2 anos que eu venho estudando o movimento evangélico, você vai ver que o evangelismo ele é cheio de amálgamas, né? É cheio de divisões entre eles, certo? Doutrinais, de igreja, enfim, de tudo isso que fala sobre Deus, sobre Cristo e sobre tudo mais, certo? Então, nós vamos estudar tudo isso durante o tempo. E as suas divergências a respeito das doutrinas de Agostinho, de Santo Tomás, de Boécio, de Orígenes, enfim, de tudo isso, certo? E nós vamos estudar a respeito disso. Mas nós vamos começar um pouco sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele começou suas especulações a respeito da fé, da graça, certo? E num determinado momento, nos escritos de Romanos, ele chegou a uma conclusão que difere da igreja, da soteriologia católica, certo? Que é a respeito dos finais dos tempos, quer dizer, do processo de salvação, né? Que para Lutero, o único aspecto de salvação é a fé e não a obra, certo? O homem, ele é salvo somente pela fé. E aí nós entramos nas 5 solas de Lutero, certo? Sola fide, sola graça, sola Cristo, sola fide, sola graça, sola Cristo, sola Escritura e sola me fugiu a última, que depois eu lembro a vocês, certo? E a respeito disso, dessas 5 solas, Lutero vai explanar sua doutrina, certo? Por exemplo, sola fide, somente a fé é capaz do homem alcançar a salvação. O que é que isso quer dizer? Que o sacrifício de Cristo na cruz basta para a nossa salvação, de maneira tal que nós não necessitamos de obras para corresponder a essa salvação. Perfeito? Ou seja, os sacramentos, vigílias, tudo aquilo que nós fazemos, indulgências, tudo isso não basta, somente a fé em Cristo, certo? Somente a graça de Deus é a que basta para o processo de salvação. Sem a graça de Deus, nós não somos salvos, certo? Só a Escritura, certo? Somente a Escritura é a base de salvação do homem, não de salvação, de compreensão, certo? É a base fundamental de entendimento de Cristo e de salvação, certo? Sola Christi, né? Ou seja, nenhum aspecto fora de Cristo representa o processo de salvação, ou seja, os santos não são necessários, certo? Só Cristo é necessário, só o sacrifício de Cristo. Então, tudo isso é importante nós entendermos para a doutrina de Martinho Lutero, certo? Então, Lutero passa por uma série de processos de escritos,
né? E no contexto histórico da época, nós estamos vivendo no processo de humanismo e da iniciação das, das, da imprensa, certo? E uma das primeiras coisas que Lutero faz é traduzir a Bíblia do latim, que é a língua oficial da igreja, para a língua vernácula alemã, certo? E isso é afronta à igreja, certo? Outra coisa importante, né, é que Lutero faz uma série de ataques ao Papa, certo? Não ao Papa como figura em si, certo? Mas as suas doutrinas, ou seja, para Lutero são doutrinas de homens. Então Lutero é chamado a chamada Conversão de Worms, né? Onde ele vai explicar a sua doutrina, certo? E ele é chamado a revogar toda a sua doutrina, porque para a igreja aquilo tudo é errado, certo? Porque para a igreja é necessário obras, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, só que depois eu vou explicar como os santos se incluem nesse processo de Cristo, né? A graça ela é importante para o processo de salvação, certo? E a perseverança nessa salvação, certo? Então, tudo isso é importante. Lutero não revoga na dieta de Worms, né? E acaba sendo refugiado no castelo de Frederico II, certo? E começa uma série de movimentos contra a igreja na Alemanha. Lembrando que a Alemanha ela não era um estado unívoco, eram vários reinados diferentes, principados diferentes, certo? Você tinha o reino da Germânia, o reino da Saxônia, o reino do Reno, certo? Então tudo isso faz parte do movimento evangélico, certo? Professor, tudo isso a Alemanha toda se converteu ao evangelismo? Não, certo? Ao movimento evangélico? Não. Algumas partes permaneceram fiéis ao catolicismo, certo? Esse negócio que toda a Alemanha se converteu ao evangelismo é errado, certo? Então, tudo isso vai se prolongando. Com o passar do tempo, Lutero vai se distanciando da igreja, certo? Com o passar do tempo, ele vai se distanciando, porque a reforma se inicia em 1517, quando Lutero prega na Basílica de Wittenberg as 95 teses contra a igreja, certo? Então, com essas 95 teses, ele se diverge da igreja. O Papa faz uma bula excomungando Lutero. Lutero queima a bula e aí se inicia a Reforma Protestante, certo? É um cisma muito grave na época para a igreja. Para vocês terem uma ideia, quando o movimento evangélico surge na Alemanha, é como o Estado Islâmico surgisse hoje, certo? Então é importante nós entendermos isso, certo? O espanto da igreja é muito grande. Na época, em Roma, nós tínhamos vários santos naquela época. Nós tínhamos Santa Teresa d'Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Felipe Neri. Nós tínhamos uma série de santos ali em Roma, certo? E eles foram cruciais para combater o evangelismo. Por exemplo, nós temos São Francisco Xavier, né, o jesuíta, né, que vai pregar contra o protestantismo. Nesse sentido, Lutero ele começa o movimento na Alemanha e começam outros movimentos da quais ele perde o controle, como por exemplo os anabatistas, né? Os anabatistas eles começam a iniciar um movimento de que porque assim, Lutero, ele continuou alguns sacramentos da igreja, mas diferente da igreja, ele dizia que bastava a fé da Assembleia, certo? Por exemplo, ele permaneceu com a Eucaristia, mas para ele a Eucaristia não necessariamente
necessitava da ordem do padre, mas sim da fé da Assembleia. Entende? Outra coisa, Calvino, né? Durante o processo de conversão, de ampliação do movimento protestante, entra uma outra figura, João Calvino, na Suíça, certo? Ele começa um movimento do evangelismo, né, da igreja evangélica. Ele é francês, né, se refugia na Suíça, e lá na Suíça ele faz uma série de reformas e prolonga aquilo que Lutero, fazendo algumas mudanças. Por exemplo, a predestinação. Para Calvino, o homem, Deus, na sua presciência divina, ele sabe aqueles que serão salvos e aqueles que serão, aqueles que não serão salvos, certo? Então, isso faz com que haja a chamada predestinação, ou seja, aqueles que serão salvos e os que serão não salvos, aqueles que são eleitos e aqueles que não serão eleitos, certo? Então, o que acontece? A igreja, ela faz um movimento chamado Contra-Reforma, né? Onde ela faz o chamado Concílio de Trento, onde ela vai analisar toda a reforma de Lutero e vai fazer algumas mudanças, né, pastorais dentro da igreja e não de doutrina, certo? Por exemplo, a igreja continua com a questão dos santos, com a questão do purgatório, que é outra coisa que Lutero era contra, certo? Para ele, os homens vão diretamente para os céus ou diretamente para o inferno. Não existe purgatório. Para ele, purgatório é invenção humana, certo? Não está na Bíblia, como foi dito, sola escritura. Tem que estar na Bíblia, certo? Outra coisa é a santidade do homem, certo? Para Lutero, o homem não pode ser salvo. Por conta de quê? Do pecado original. Por quê? De acordo com Lutero, o pecado original ele rachou a alma humana, de modo que só o sacrifício de Cristo na cruz é capaz de redimir o pecado dos homens, certo? Então, por isso que para ele é sola Christi, né? Ou seja, somente Cristo é capaz de salvar os homens. O sangue de Cristo purga os nossos pecados, de maneira que nenhuma obra é necessária, certo? Então, é necessário nós entendermos isso. Outra coisa importante, certo? Calvino, ele fala que um dos entendimentos de Calvino um dos indícios de salvação, de predestinação do homem é o trabalho, né? O homem, durante o seu trabalho, como diz a própria Sagrada Escritura, o trabalho dignifica o homem, né? Ele alcança essa predestinação, é um dado dessa predestinação, certo? E outra coisa, Calvino e Lutero, eles são a favores da usura. O que é usura? Usura é empréstimos a juros, coisa que a Igreja Católica era contra. Por que a Igreja era contra? Porque para a Igreja não se compra o tempo do homem. O tempo do homem é sagrado, que é chamado de parousia, certo? Para os protestantes, né, o homem ele pode alcançar a prosperidade na terra. Não há nenhum empecilho disso. Por isso que surgem os bancos no finalzinho da Idade Média, que é o início da Idade Moderna, certo? E esse humanismo da época, né, com, com Lutero, Calvino, Armínio, com Erasmo de Roterdã, onde ele vai falar sobre o pecado original, né?
tudo isso corresponde a essa amplitude da Reforma Protestante, que eles chamam de primeiro avivamento, certo? É o primeiro avivamento da igreja. Depois nós vamos ter outros avivamentos. Por exemplo, eu falei de Lutero e de Calvino. Lembrando, gente, que nossos vídeos aqui são curtos. Nós já estamos com 20 minutos de vídeo, já estou achando longo, né? Mas eu preciso falar um pouco mais sobre isso. Na próxima aula, eu pretendo falar, além de Lutero e Calvino, sobre Jacob Armínio. Jacob Armínio é um teólogo protestante que ele vai discordar de Calvino. Porque um dos aspectos de Calvino e de Lutero é que o homem não tem livre arbítrio, certo? Já tem os escolhidos, os predestinados e os não predestinados. O homem não tem nenhuma condição de escolher, de procurar a salvação, certo? Já Jacob Armínio, ele fala sobre que o homem tem sim um livre-arbítrio, certo? Então é necessário nós entendermos esse movimento, certo? Ele é contra esse pensamento de Calvino, ele vai trazer outras perspectivas. Eu vou ler com vocês algumas coisas que Armínio pensava. Dentre todos os protestantes, Armínio é o mais próximo da Igreja Católica, certo? Não estou dizendo que ele é plenamente católico, né? Ele tem muitas discordâncias da igreja. Para ele, só Cristo salva, não há santidade, certo? Mas uma das coisas que eu quero deixar claro a vocês, certo? Uma das coisas que os protestantes não acreditam na santidade, né? É porque não está na Bíblia, é por conta do pecado original. Porque para os protestantes, o pecado original, ele destruiu a capacidade humana de alcançar a santidade, certo? O homem não consegue, pelas suas próprias forças, alcançar a santidade, certo? Nenhuma obra ela é capaz de nós alcançarmos a santidade, certo? Nós não conseguimos alcançar a santidade neste mundo, somente no para além do mundo, certo? Depois nós vamos ver isso, certo? A respeito de Jacob Armínio, Lutero, vamos ver outros protestantes, Ulrich, Zwinglio, né? Nós vamos ver nós vamos ver aqui não, desculpe, só um minuto, certo? Nós vamos ver na teologia protestante, vamos ver Zwinglio, nós vamos ver Pedro Marty Vermely, né? Porque eles vão discordar entre eles, né? Nós vamos ver Bullinger, nós vamos ver as Institutas de Calvino, né? Onde ele fala sobre os sermões a respeito do Antigo e do Novo Testamento, as interpretações que ele dá, certo? Nós vamos ver todas essas concepções de, por exemplo, infralapsariana e supralapsariana, né? Ou seja, o homem ele é passivo no sentido de predestinação, Deus escolhe os predestinados, ou nós fazemos parte desse processo de predestinação, certo? Nós vamos estudar um pouco sobre o Concílio de Westminster e do Concílio de Dort, certo? Eu vou dar só uma leitura bem rápida aqui sobre a questão da infra, que é abaixo, né? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Ele vai dividir o livro em 3 tópicos importantes. Primeiro tópico: nesse período, a ordem exata dos elementos do decreto de Deus tornou-se um tema de discussão teológica, especialmente nos escritos do teólogo Beza
William Perkins, dois teólogos que defenderam vigorosamente a doutrina de Beza, e William Perkins, dois teólogos que defenderam vigorosamente a doutrina reformada da predestinação. Embora os teólogos reformados não exibissem nenhuma diferença significativa de opinião sobre a ordem em que o propósito de Deus foi executado na história, a distinção entre infralapsariano e supralapsariano reflete dois pontos de vista diferentes sobre a ordem dos elementos distintos, incluindo o decreto eterno de Deus. Enquanto o infralapsariano vê o decreto de Deus dirigir ou não para a salvação como abaixo, ou infra, ou logicamente subsequente a seu decreto para medir a queda do pecado, lapsus, o supralapsariano vê o decreto de Deus da predestinação como acima, ou supra, ou logicamente anterior a seu decreto com respeito à queda. Na posição infralapsariana, os objetos do decreto de Deus são criados e são pecadores, caídos, homo creatus e et lapsus. Na oposição supralapsariana, o objeto do decreto de Deus são incriados e são pecadores não caídos, homo creabilis et labilis. A ordem dos elementos no decreto de Deus no esquema infralapsariano é o seguinte: primeiro, o decreto de glorificar-se na criação da raça humana. 2. O decreto de permitir a queda. Infralapsariana, nós permitimos a queda, certo? Terceiro, o decreto de dirigir algumas raças humanas caídas para a salvação e de rejeitar outros e condená-los por seus pecados. Ou seja, nós estamos abaixo da ordem de Deus. É infralapsariano. Quarto, o decreto de promover a salvação por eleitos por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo sabe, na sua presciência, quem está salvo e quem não está salvo. A ordem dos elementos no decreto de Deus, no esquema supralapsariano, é a seguinte: o decreto de glorificar-se por meio da eleição de alguns e da não eleição de outros. 2. O decreto de criar os eleitos e os reprovados. 3. O decreto de permitir a queda. 4. O decreto de prover a salvação para os eleitos por meio de Jesus Cristo. Certo? Ou seja, o homem ele faz parte dessa predestinação. No infralapsariano, nós não fazemos parte, Deus elege. Nesse supralapsariano, nós temos uma parte dessa predestinação, certo? E com o passar do tempo, nós vamos ver os outros modelos de salvação do homem a respeito da reforma protestante. Outra coisa, nas próximas aulas, nós vamos ver uma diferença entre Sagradas Escrituras e Palavra de Deus. Você sabia que para a Igreja Católica, Jesus ele é a Palavra de Deus e a Bíblia é a Sagrada Escritura? É errado nós católicos dizermos que a Bíblia é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é Cristo. A Bíblia é a Sagrada Escritura, certo? É errado nós confundirmos essas questões, certo? A antropologia católica e evangélica são totalmente diferentes, certo? Por isso que algumas pessoas dizem, é o mesmo Deus, católicos e evangélicos. Errado, é outro tipo de Deus, certo? Outra coisa, os sacramentos, certo? Outra coisa que eu quero tratar bem sobre isso, sobre a confissão, eucaristia, a unção dos enfermos, o crisma e o batismo, certo? Nós devemos entender bem isso para nós diferenciarmos dos protestantes, certo? Lembrando, gente, eu não quero de nenhuma maneira denegrir os protestantes, certo? Eu quero só diferenciar as duas doutrinas,
certo? Eu amo os evangélicos, eu acho que fazem parte muito grande dessa sociedade que nós vivemos, certo? Mas eu quero distinguir entre as duas doutrinas, perfeito? Agradeço a todos vocês pela participação, pela presença. Vamos rezar mais uma vez, pedir a Deus Todo-Poderoso que nos abençoe neste momento do advento, nesse momento de esperança em que aguardamos a vinda de Cristo, que Nossa Senhora possa nos abençoar, que está em processo de parto, né, de Jesus Cristo, certo? Parto de Jesus Cristo, e que em nós renasça Jesus Cristo, né? De maneira alegre, feliz, certo? Participemos da missa. Outra coisa, confissão. Precisamos confessar antes do Natal, certo? Confesse-se antes do Natal, certo? Obrigado a todos pela presença. Curtam o vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, certo? Eu li demais para dar, para iniciar o canal, certo? Lembrando que eu não estou preocupado com tanto de inscritos. Eu peço que você se inscreva para que a mensagem de Deus e nós jovens devemos participar das redes sociais, certo? Que está se pervertendo cada vez mais. E esse homem aqui, ó, Bento XVI, enquanto era Papa, pediu que os jovens participassem cada vez mais do processo das mídias sociais. Então, Instagram, Facebook, WhatsApp, Quai, TikTok, tudo isso deve ser ocupado por nós cristãos, certo? De uma maneira educada, de uma maneira eficaz, e que isso possa glorificar tanto a nós como a comunidade e a igreja, certo? Vamos pedir a Deus pelos nossos sacerdotes, pelo Padre Anchieta, pelo Frei Marcos, pelo Padre Rosélio, pedir pelo bispo, né? Por todos os padres, por todos os padres da nossa paróquia, certo? Por todos os fiéis, né, da nossa comunidade, da nossa paróquia, né? Que Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria abençoe a todos, certo? Que é outra coisa que eu também quero falar, né? Eu vou pegar até aqui para vocês, isso tem aqui. Bom, se eu não achei aqui, depois eu vou falar um pouco com vocês sobre o tratado da verdadeira devoção da Virgem Maria, certo? Outra coisa que eu quero falar com vocês é justamente sobre o catecismo da Igreja Católica, certo? Que todo católico deveria ter o catecismo da Igreja Católica, certo? E uma encíclica, duas encíclicas que eu acho importantíssima que nós vamos estudar, certo? Nós vamos aprender, participem disso, vocês que são ministros da palavra, certo? Outra coisa que eu quero comunicar a vocês, certo? Eu tenho 3 entrevistas marcadas, certo? Uma com o Padre Anchieta, outra com o Padre Carlos de Tianguá, certo? E uma com a irmã Adriana, diretora do colégio CETASP, certo? Eu estou tentando marcar uma entrevista com uma pessoa muito especial. Eu não vou poder dizer agora para vocês, vai ser uma coisa muito importante, muito graciosa, certo? Vai ser crucial para vocês, certo? Eu estou pensando também em fazer algumas viagens, entrevistar outras pessoas, certo? Para falar de filosofia, história, religião, sociologia, tudo aquilo que pode nos ajudar nesse processo de conversão da nossa vida, certo? Além de falar sobre o catecismo da Igreja Católica, eu quero falar para vocês sobre a encíclica Dei Verbo,
certo? Que é sobre a palavra de Deus, certo? E quero falar um pouco sobre a encíclica Fides et Ratio, fé e razão, certo? Como elas duas se completam. A fé convida a razão para contemplar a Deus, certo? Então é importante nós tenhamos parte nesse processo de entendimento da doutrina da igreja, certo? Da caridade, nós estamos no ano da caridade, da fé, da esperança. Eu quero fazer também um vídeo sobre as virtudes teologais, as virtudes cardeais, certo? Eu quero fazer sobre tudo isso, né? Explanar tudo aquilo que eu estudei por muito tempo. Para quem não sabe, eu vou fazer um vídeo sobre o meu processo de conversão também, porque nem sempre fui católico, eu já fui ateu, certo? Mas eu tenho plena convicção da existência de Jesus Cristo, certo? E vamos estudar também outra coisa, tanta coisa para estudar que o vídeo só tende a se expandir ainda mais, que é o Concílio Vaticano II, certo? O concílio que nos ajudou bastante a termos acesso à doutrina da Igreja Católica. O verdadeiro Concílio Vaticano II, não o Concílio da Teologia da Libertação, certo? Que depois é outro assunto que eu vou falar a respeito da Teologia da Libertação, certo? Onde ela vai nos levar o perigo que é a teologia da libertação e tudo mais, perfeito? E por fim, eu quero mostrar a vocês uma obra, né, que é muito importante nos termos. Ela é imensa, caiu aqui, perdão, certo? Ela é imensa, que se chama Danzig Hindemann, compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral, certo? Aqui tem tudo sobre desde a igreja primitiva até os dias atuais, em grego, latim e português, certo? Então, eu quero que vocês participem, que vocês tenham contato, comentários, participem, qualquer coisa podem me chamar para fazer pregações, certo? Eu estou disposto aí, certo? Eu gosto muito de falar aos jovens, eu gosto muito de pregar, certo? Eu sou ministro da palavra aqui do bairro São José, certo? Mas estou à vontade aí a qualquer comunidade que esteja disponível a ouvir e que reúna a maior possibilidade de pessoas para ouvir a palavra de Deus, e depois nós podemos fazer uma celebração para terminar esse encontro, certo? Agradeço a vocês pela participação, que Deus abençoe todos vocês, que tenham uma noite iluminada, certo? Uma semana abençoada por Deus e pela Virgem Maria, e que nós estamos no tempo do advento, a vela verde está acesa e que a esperança esteja em cada um de nós. Salve Maria, e que Deus abençoe todos nós. Amém. E que Deus abençoe a cada um de nós. Tchau, até o próximo vídeo.